Boa noite a todos do canal Delu Barrerito aqui no YouTube. Eu me chamo Delu Barrerito e é um prazer estar aqui para gravar mais um tutorial para vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando duas coisas aqui. A primeira, como tirar aquela posição em listas do leitor de tela de Exu. E a segunda coisa, como achar e baixar as vozes da Google no seu smartphone Android. Porque deu PT no RH Voice e aí já viu, né? Lascou tudo. Então, gente, primeira coisa nós vamos fazer do G-Shu. Do G-Shu é o seguinte, ó. Vamos fazer o menu principal, que é o L de cima para baixo, da direita para a esquerda. Menu principal. Bonitinho o som, né? Vamos lá? Menu de granularidade. Navegação em listas. Ler toda a tela. Assistente de voz. Extensões. Configurações do G-Shu. Configurações do G-Shu. G-Shu mais. G-Shu mais. Agora a gente vai... Eu tô usando mais, tá, gente? Mas tanto mais quanto light, tanto faz um ou outro, tá? É a mesma coisa. Nós vamos em configurações gerais. Configurações gerais. 2 toques. Configurações gerais. Ok. Configurações gerais. Aqui nós temos... Assistente de configuração. Assistente de configuração. Velocidade da voz. Velocidade 65. da voz. Volume da voz. Volume 0, da 0. voz. Ler dicas de uso. Ó, Não marcado. ler dicas de uso, vocês não marcam. Ler a posição em listas. Não Ler marcado. a posição em listas é a segunda opção do G-Shu, tá ok? Se essa configuração tiver marcada, vem aqui e desmarca, tá ok, gente? Que aí fica bem mais fácil para vocês estarem tirando essa falação do G-Shu, tá ok? Quanto menos o leitor falar, melhor, tá bom? Então, essa é uma dica, não é nem a questão de um tutorial, é uma dica. O tutorial mesmo vai ser da voz da Google, ok? Então, vamos voltar aqui. G-Shu mais. Agora, bom, tem gente que fala que para configurar uma voz, mecanismo de voz, você tem que ir lá dentro do G-Shu. Tanto faz pelo G-Shu ou tanto faz pela configuração do aparelho. Mas eu vou fazer aqui pelo G-Shu para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Configurações do sintetizador. Configurações do sintetizador. Configurações do sintetizador. Agora nós vamos até configurações de voz do sistema. Sintetizador principal. Sintetizador secundário. Outras configurações de voz. Outras configurações de voz. Configurações de voz do sistema. Configurações de voz do sistema, 2 toques. Saída Muito de, bem. saída de texto para voz. Aqui a gente vai ter duas opções. Nós temos mecanismo preferencial. Mecanismo preferencial RH Voice. Ok. Mecanismo Eu preferencial. vou estar mudando para o reconhecimento de fala do Google. Reconhecimento marcado. 9h da noite. Ih, Jesus Cristo. Saída de texto para voz. Tá vendo, gente? A voz da Google, essa voz aqui, ela é pesada. Porque pra me configurar ela, eu tenho que botar a voz da Google. Tá ok? Então, quem não gosta, eu também não gosto, com perdão da palavra, tá? Tem muita gente aí que gosta, né, da voz da Google. Então, eu vou colocar aqui a voz masculina e adolescente para que vocês possam estar vendo como é que se baixa. Então, a gente vai varrer da esquerda para a direita. Configurações. Configurações. Conversão de texto em voz do Google. Conversão de texto em voz do Google. Vamos lá? Instalar dados de voz. Instalar dado de voz. 2 toques. Dados de conversão de texto em voz. Dados de conversão de texto em voz. Nós vamos procurar por Português Brasil. Alemão, árabe, assamês, bengali, bengali, bodo, índia, bokmal, bósnio, búlgaro, espanhol, estônio, filipino, finlandês, gujarati, hebraico, hindi, holandês, húngaro, indonésio, inglês, italiano, japonês, quemer, letão, lituano, maitli, malayala, malaio, manipuri, marathi, polonês, Polônia, português, Brasil. Português Brasil, 2 toques. Português, Brasil, Muito vozes. bem. Aqui a gente temos a primeira voz, Voz que é a original da Google, que é a... tamanho, cerca de 8,9 megabytes. Ok. Voz Voz 1, voz voz 2, voz voz 3. Então, vamos ver aqui como é que é. reproduzir texto de exemplo para voz
Reproduzir texto de exemplo para voz I. Tá, vamos lá. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Ok. Voz I. Marcado. Voz I. Marcado. Voz I. Muito bem. Marcado. Então, aqui agora mudou, né? No caso, assim, os dados da voz da Google, ela está configurada, tá ok? Então, de acordo com quando a gente baixa o aplicativo da voz da Google, que ela já vem de fábrica no sistema do nosso aparelho, a gente troca, tá bom? Então, vamos lá? Voz I. Marcado. Voz I. Voz I. Tamanho. Janela. Traduzir. Velocidade. CT. Voz I. Voz I. Volume. Velocidade de fala. 75. Voz I. Voz I. Voz I. Volume. Velocidade de fala. 70. 65. Voz I. Voz I. Voz I. Voz I. Ó, Marcado. essa aqui é a voz da Google adolescente. Eu vou deixar nela. Dados de conversão de texto em voz. Agora, Português, Brasil. Português, Portugal. Romeno, Romênia. muito bem. Conversão de texto em voz do Google. Lembrando que isso aqui é muito chato, tá? Usar somente o Wi-Fi desligado faz o download. Ligador Wi-Fi. Amplificar o volume da fala desligado deixa o texto falado mais alto do que o normal para ser mais fácil de ouvir quando outros áudios estiverem tocando. Liga. Detecção de idioma moderada. Relatórios de uso anônimos ativados. Comentários. Licenças de código aberto. Muito bem. Back. Licença de código aberto. Saída de texto para voz. Agora eu vou mudar pro RH. Mecanismo prefer... RH voice não marcar. Atenção. Ok. 2100. Mecanismo preferencial. Muito bem. Reconhecimento RH voice marcado. Então, gente, esse aí é Saída de texto para voz. o nosso tutorial, Configurações do sintetizador. né? Isso aqui eu fiz por dentro do G-Shu, mas tanto você pode ir lá nas configurações do G-Shu, ou quanto pode ir na configuração do próprio sistema, que vocês vão lá, dependendo qual é o aparelho que vocês usam, né? Cada aparelho tem uma configuração, eu vou dizer algumas aqui. Se for Samsung, config, acessibilidade talkback, tá? É o nome lá da configuração. Se for Motorola, configuração, acessibilidade, talkback, e ali dentro das configurações do talkback tem a conversão de texto em voz, tá? Tanto na Samsung quanto na Motorola. Se for LG, muita gente ainda usa um LG, ajustes, acessibilidade, visão, talkback. Aí ativa lá o talkback, ou nem precisa de ativar o talkback, é só entrar lá nas configurações de conversão de texto em voz. Se for Xiaomi, configuração, configurações adicionais, acessibilidade, visão, talkback, configurações do talkback, e aí vai estar lá a conversão de texto em voz. Muito bem, gente, explicado? Eu espero que sim. Espero que todos tenham uma ótima noite. Eu vou estar subindo esse vídeo agora. Um forte abraço e até breve. Valeu, é nóis e eu fui. Boa noite. Notificativo chat. Pausar. Parar. Janela. Traduzir. Velocidade. 70. 75.